Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Sejam bem-vindos, hoje dia 7 de agosto de 2025, quarta-feira, agora são aproximadamente 11h29 da noite. Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário econômico, tivemos pela manhã o resultado dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, o resultado veio acima da projeção que era de 221 mil novos solicitantes pelo benefício. E durante a tarde tivemos o discurso de Donald Trump, basicamente reforçando as tarifas em relação aos microchips, ao que parece será de 100%. Ainda carece de algumas informações, acredito que nos próximos dias teremos de fato como será repassado aí para os países, né, que são os principais aí protagonistas na produção, principalmente Taiwan. Então tivemos nas três principais bolsas caminhos opostos, né? S&P acabou recuando em torno de 0,25, Dow Jones o recuo de 0,58 e Nasdaq uma leve alta de 0,13. Já o Bitcoin no caminho totalmente oposto, pessoal. No diário tivemos uma alta de aproximadamente 2,16%. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado 116.734 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas aí de movimentação do preço já pela madrugada até a nova análise de amanhã na sexta-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas, nós fizemos aí a implementação de um novo suporte ascendente, basicamente embasando o que foi a movimentação do dia de ontem por parte dos compradores. Então, evidentemente, era necessário a gente enxergar aí um potencial por parte destes players. Evidentemente, a gente tinha um cenário bastante delicado, né, e duvidoso em virtude das evidências que tínhamos colhido aí ao longo dos últimos dias, a questão do volume vendedor que vinha prevalecendo, a questão da possibilidade de formação de um topo duplo aqui, né, pessoal, na região dos 115.700. Evidentemente, a gente colocou algumas condições impostas, né, justamente para que pudéssemos acompanhar aí a movimentação do preço. A primeira foi a questão, pessoal, da perda da média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas. A gente poderia buscar, de fato, a região aqui do nosso suporte, né, seja para o rompimento ou a recusa de preço, e ao que parece houve na própria média, pessoal, a recusa de preço acabou fechando acima da média, inclusive veio como uma figura padrão de força, justamente induzindo aí os compradores a buscarem níveis superiores de preço e concretizando aqui, pessoal, a derrubada deste topo duplo, né, ou a possibilidade de sua formação. Então, de fato, a gente precisava de um certo protagonismo por parte dos compradores em virtude, né, da possibilidade aqui dessa formação, né, do topo duplo. Então, tivemos aí um movimento totalmente verticalizado em blocos por parte dos compradores. Veio o rompimento aqui da nossa resistência e posteriormente tivemos um bate-cabeça aqui, pessoal, na nossa resistência, fazendo alusão aos topos descendentes, tá, pessoal? Tínhamos aqui uma zona de patrulha, evidentemente fazendo alusão aqui ao topo histórico, aos demais topos, e percebe-se o respeito mútuo que houve, principalmente no período da tarde, antes dos compradores, né, de fato, tentarem confirmar o rompimento de fato. Então tivemos aí algumas retrações, né, inclusive voltamos aqui na proximidade desta antiga resistência, né, com a confirmação de rompimento, vira-se um suporte, automaticamente veio a retração por parte dos compradores e aí estamos tentando confirmar, pessoal, essa região em domínio aí dos compradores para que possamos buscar, né, níveis superiores de preço, quem sabe ali a proximidade dos 120 mil dólares novamente. Então, o que se enxerga aqui, pessoal, em diante? A gente percebe, principalmente no tempo gráfico de 4 horas, candlestick que foi aberto
a 1 da tarde apresentam um bom volume comprador e uma característica de força. Aparentemente temos um martelo aqui, pessoal, uma figura bastante imponente, e esses caras podem induzir novos compradores a continuarem a movimentação ascendente em busca, quem sabe, aí da proximidade dos 120 mil dólares. Porém, temos alguns adendos importantes a serem compartilhados. No candlestick posterior, pessoal, veio uma certa indefinição. Uns chamam de enforcado, outros chamam de candlestick comum, porém será fundamental daqui em diante o acompanhamento da movimentação do preço em cima aqui desta região, tá, pessoal? Vai ser fundamental justamente para que possamos confirmar de fato, né, a intenção dos compradores em romperem e manterem um preço acima. Então você já percebe aí eventuais retrações, os compradores vão querer manter acima, obviamente a intenção é essa. Lembrando que a gente trabalha com regiões, tá, pessoal? Então, evidentemente, a gente precisa ter aí um range de trabalho, mas acho que fica bem legal aqui vocês analisarem on time os compradores tentando manter o preço acima justamente, né, para que possa novamente desencadear aí uma movimentação em blocos totalmente ascendente. Então é fundamental que você acompanhe volume, pessoal, estrutura de preço, justamente para que você tenha essa convicção de que iremos fazer aí uma movimentação ascendente novamente. Acho que ficou bastante legal aqui o exemplo, né? Os compradores tentando segurar acima da região justamente para que aconteça a confirmação de rompimento. Isso é fundamental, pessoal, a gente ter os compradores atuando aqui com o intuito de continuarem a busca por níveis superiores de preço. O outro lado da moeda, pessoal, se a gente começar a perceber fechamento de preço abaixo, né? Estrutura de preço com topos e fundos descendentes, enfim, aí a gente poderá sim caracterizar um falso rompimento ou tentativa e poderemos buscar níveis inferiores, quem sabe mais uma retração por parte dos compradores aqui na região dos 115.700 e evidentemente aqui terá que ser analisado também as evidências que serão colocadas para sabermos, né, se teremos uma nova reação ou de fato será o fim da linha e a busca por níveis inferiores. Então, basicamente os compradores têm a faca e o queijo na mão. Era um cenário bastante desafiador, mas em virtude dos últimos 2 dias a gente vem percebendo uma alteração na estrutura de preço. E isso vem trazendo aí um certo otimismo aqui para o mercado no geral. Altcoins performando também de forma positiva, com destaque para Chainlink. E, de fato, a gente tem grande potencial a depender da reação do mercado nessa região para buscarmos, né, quem sabe, a região dos 120 mil dólares. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente vai manter aqui a ascendência desses fundos, né? Quem sabe futuramente será importante também. E vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente tem algo a nosso favor para que possamos compartilhar com vocês. Então, vamos abrir aqui rapidamente. Vamos ver se atualiza para nós aqui. Então, pessoal, pelo lado aqui dos compradores, a gente vê um livro pulverizado, poucos lotes, pelo menos por enquanto. Vamos dar uma olhadinha pelo lado dos vendedores, ver se a gente identifica.
Então, pessoal, aqui na região ó, dos 119 aos 120 mil, a gente percebe já uma acumulação de lotes maior, são aproximadamente 22 a 23 milhões de dólares posicionados. Então, reforça a nossa tese de que, evidentemente, confirmando aqui o rompimento da nossa antiga resistência, né? Estamos tratando aí como suporte, tentando ser otimistas, obviamente, vai depender muito do que os compradores fizerem aqui nessa região. A gente precisa que eles apresentem volume e uma estrutura de preço ascendente. A gente tem aí um eventual bate-cabeça, mas acredito que teremos aí por algum tempo um período de consolidação. Evidentemente, é imprescindível que você acompanhe juntamente, mas reforça, tá, pessoal, a resistência próxima ali dos 119, 120, tá? Então a gente tem basicamente o caminho livre para buscar estes dois níveis. A gente tem um livro pulverizado até a acumulação de lotes nessa região, o que facilita aí a vida dos compradores. E aí posteriormente vai ter mais acima na região aí dos 125 mil dólares, já seria a renovação do topo histórico, consequentemente, são quase 37 milhões de dólares, mas acho que para esse momento não vem ao caso. E aqui pelo lado dos compradores, tá, pessoal? O livro totalmente vazio, bem pulverizado, sem opções aqui neste primeiro momento para serem compartilhadas. Então, basicamente, a gente vai seguir mais pelo gráfico, reforçando a possibilidade de uma eventual retração aqui na proximidade aí dos 119 a 120 mil dólares. Beleza, pessoal? Então é isso. Acho que a gente finaliza a análise de hoje. Vamos ver, né, pessoal, se a gente consegue confirmar o rompimento aqui dessa resistência, né? A gente querendo aí que o mercado de fato venha buscar níveis superiores de preço, a gente está tratando aí como um novo suporte, mas ainda tem bastante lenha para queimar aqui. O acompanhamento vai ser muito importante. Análise de estrutura de preço, volume, formação de candlestick, tudo isso vai impactar diretamente aqui ao que tange a possibilidade de confirmação, e é imprescindível que você acompanhe aí na sua casa ou na sua tela, no seu celular, justamente porque a depender do que rolar aqui, pessoal, tendo essas evidências positivas que foram mencionadas, a gente tem um potencial grande aí de buscar pelo menos a proximidade da região aí dos 119 aos 120 mil dólares. Beleza? Então é isso. Eu vou encerrando a análise de hoje. Espero que de fato tenhamos boas notícias ao decorrer das próximas horas. Amanhã a gente vai retornar para analisar aí tudo que rolou aqui no Bitcoin, tentando destrinchar, trazer para você da melhor maneira possível. E é isso. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.